Rádio Fapcom. O som da comunicação. A próxima atração da Rádio Fapcom será transmitida ao vivo, direto do estúdio de áudio da Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707. Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h17 e começa agora mais uma edição do Panorama, sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Boa tarde, Samantha. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, ouvinte. E no Panorama de hoje você confere. José Antônio de Jesus tem prisão preventiva decretada. Polícia Federal considera Antônio Carlos Rodrigues foragido. 235 pessoas morrem em ataque terrorista no Egito. Papa Francisco denuncia assassinato de mulheres e crianças. Primeira investigação relacionada a Black Friday é aberta. Moscas no Brasil podem transmitir bactérias ligadas à úlcera e gastrite. Pesquisa diz que consumir café moderadamente pode ser bom à saúde. As notícias da Fapcom, a previsão do tempo e as novidades do esporte. Política. Ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus, teve prisão preventiva decretada pelo juiz federal Sérgio Moro nesta sexta-feira. Moro é responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância. José Antônio foi preso temporariamente na terça-feira, dia 21, na 47ª fase da operação. Com a prisão preventiva, não há data para o ex-gerente deixar a carceragem da Polícia Federal. Negociar o recebimento de 7 milhões de reais em propinas pagas pela empresa de engenharia NM é a suspeita em torno de José Antônio e seus familiares. Presidente nacional do Paraná e ex-ministro dos Transportes Antônio Carlos Rodrigues é considerado foragido pela Polícia Federal. Corrupção, extorsão, participação em organização criminosa e falsidade ideológica na prestação de contas eleitorais são as suspeitas contra Rodrigues. A Polícia Federal não conseguiu localizar Antônio Carlos Rodrigues na quarta-feira, dia 22. Investigadores da Lava Jato suspeitam que os 51 milhões de reais encontrados pela Polícia Federal no apartamento do ex-ministro Gedel Vieira Lima é propina do PMDB, Odebrecht e do operador Lúcio Fúnaro. Esta é a primeira vez que investigadores fazem associações com a origem do dinheiro. Para eles, existem claros indícios do crime de lavagem. Gedel nunca esclareceu de onde veio a quantia. Ele está preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, desde setembro. Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes permite ao ex-procurador Marcelo Miller ficar em silêncio na CPI da JBS. Na audiência marcada para quarta-feira que vem, dia 29, o ex-procurador não precisará responder perguntas que possam incriminá-lo.
Miller foi convocado para depor, mas pediu habeas corpus ao STF para ir ao Congresso como investigado. Gilmar Mendes acatou o pedido. Desta forma, proibiu a CPI de prender Marcelo Miller caso ele fique em silêncio. O ex-procurador também poderá falar com advogados e ter acesso a todas as provas colhidas em investigação sobre ele que estejam no STF. Miller é suspeito de fazer papel de procurador e advogado dos executivos da JIF, nas negociações para fechar acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Internacional. 235 pessoas morreram em um ataque terrorista à bomba em uma mesquita na Península do Sinai, no Egito, nesta sexta-feira. Cerca de 130 pessoas ficaram feridas. As informações são da agência estatal de notícias MENA. De acordo com as autoridades egípcias, os terroristas chegaram de carro ao local onde acontecia orações tradicionais de sexta-feira. Ao menos um homem-bomba se explodiu dentro da mesquita e outros atiraram do lado de fora em quem tentava fugir. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a ação. – 1.500 emigrantes foram resgatados em 3 dias no mar Mediterrâneo. Cerca de 15 operações em águas internacionais diante da costa da Líbia socorreram essas pessoas, além de encontrar uma mulher morta em uma embarcação. Essas informações são da Associação SOS Mediterranean. Na quarta-feira à noite, o Centro de Operações de Socorro em Roma revelou o resgate de outras 1.100 pessoas em 11 operações no Mediterrâneo. Aproximadamente 115 mil emigrantes foram socorridos na costa italiana desde o início do ano. Esse dado mostra uma queda de 32% em comparação ao mesmo período de 2016, de acordo com o Ministério do Interior italiano. O Papa Francisco denunciou ontem o assassinato de mulheres e crianças inocentes. Para ele, essa atitude é a face horrível da guerra. O comentário foi feito durante uma missa especial pela paz no Sudão do Sul e na República Democrática do Congo. A celebração foi realizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. No decorrer da cerimônia eucarística, o Papa Francisco pediu para Deus derrubar os muros da hostilidade que hoje dividem irmãos e irmãs. O Papa tinha planejado, nesse ano, viajar para o Sudão do Sul, local atingido por guerra civil, fome e crise de refugiados, mas descartou o projeto por questões de segurança. Polícia britânica responde a incidente na estação de metrô Oxford Circus, em Londres. A Polícia dos Transportes do Reino Unido confirmou a informação, além de acrescentar que a estação está fechada e pedir para a população evitar circular pela região. A Polícia Metropolitana falou que respondeu ao caso como se fosse um incidente terrorista. De acordo com a operadora de transportes de Londres, os trens não estão parando na estação Oxford Circus e a estação Bond Street também está fechada. Economia. Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça anunciou hoje que abriu a primeira investigação associada a Black Friday. Apurar indícios que as lojas aumentam sem justificação preços de produtos no período antecedente à data é o objetivo da ação. Segundo o Ministério da Justiça, uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo motivou a abertura da investigação. Se a investigação concluir que há irregularidades, o procedimento se transforma em processo administrativo sancionatório e as lojas podem ser multadas em até 9,5 milhões de reais. A arrecadação de impostos e contribuições federais cai em 20% em outubro. O dado foi divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria da Receita Federal. A queda aconteceu em comparação com o resultado da arrecadação do mesmo mês de 2016. A explicação para os números é em que em outubro do ano passado ocorreu o ingresso de mais de 46 bilhões de reais em recursos da repatriação.
um programa do governo que permite a regularização de bens mantidos por brasileiros no exterior, os quais não haviam sido declarados à Receita. Apesar da queda desse ano, a Receita Federal informou que foram colhidos 5 bilhões de reais com novos refis. Esse caso não ocorreu no ano passado. Uma ação civil pública contra a União e a Anvisa é sugerida pelo MPF, Ministério Público Federal, em São Paulo. Combater as fraudes nos azeites de oliva é a intenção. Além da baixa qualidade do produto, o MPF fala que substâncias cancerígenas foram encontradas nele. A ação foi proposta depois de uma representação feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Ela fez testes comparativos e notou fraudes em 4 amostras de azeites de oliva extra virgens. O produto adulterado pertencia às marcas Figueira da Foz, Tradição, Quinta da Aldeia e Vila Real. Saúde. Moscas podem carregar diferentes bactérias prejudiciais aos seres humanos. Essa informação é de um estudo publicado hoje na revista científica Science Reports. Pesquisadores analisaram 116 moscas de 3 continentes diferentes. Algumas moscas foram coletadas no Brasil. Nessas amostras brasileiras, os cientistas encontraram uma bactéria presente em pacientes com úlcera e gastrite. Conforme a pesquisa, até essa descoberta, não era considerada a possibilidade de moscas serem uma rota de transmissão de doenças. Pesquisadores descobrem uma população de pássaros em processo de evolução para gerar uma nova espécie. Essa identificação foi feita no arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico. Esta é a primeira vez que cientistas conseguem acompanhar um caso como esse em campo de estudo. Os pássaros analisados fazem parte de um grupo conhecido como tentilhões de Darwin. A pesquisa foi publicada na revista científica Science. Cientistas afirmam que beber 3 ou 4 xícaras de café diariamente pode ser melhor que ficar sem a bebida. A pesquisa foi publicada na revista acadêmica de medicina do Reino Unido, British Medical Journal. De acordo com o estudo, 3 ou 4 xícaras de café está associada a uma menor probabilidade de desenvolvimento de problemas cardiovasculares. Comparando com aos que não tomam a bebida, o risco de ter a doença cardíaca para os que consomem habitualmente é 19% menor. No caso de morte por derrame, esse número chega a 30%. Apesar desses dados positivos, os pesquisadores alertam que as pessoas não devem consumir café somente para prevenir doenças. O acompanhamento médico continua necessário. Fapcom. Amanhã acontece o 3º vestibular para o primeiro semestre de 2018 da Fapcom. A prova é destinada aos alunos ingressantes no ensino superior e aos treineiros. Os participantes podem conseguir bolsas de estudo de até 100% dependendo do desempenho que tiver. O exame começa às 9 da manhã e tem duração de 3 horas. Está acontecendo aqui na faculdade a 4ª Semana dos Direitos Humanos, com o tema Conhecendo os Nossos Vizinhos, América Latina. O evento será realizado até sexta-feira que vem, dia 1º de dezembro. Para conferir a programação completa da 4ª Semana dos Direitos Humanos, acesse o site fapcom.edu.br. Na segunda-feira que vem, dia 27, uma missa em ação de graças ao dia do bem-aventurado Padre Tiago Alberione acontecerá aqui na Fapcom. A celebração eucarística será presidida pelo Padre Valdecir Pereira Veda. A missa ocorrerá na sala 3.10 e tem início às 11h15 da manhã. Participe! Na próxima terça-feira, dia 28, será realizada aqui na instituição a premiação da 2ª edição do Fapcanes 2017.
Além dos vencedores do Fapicanes, trabalhos interdisciplinares do curso de Publicidade e Propaganda do 4º e 5º semestre serão premiados. O evento acontece no auditório Padre Tiago Alberione, piso -2. Ele começa às 7h30 da noite e termina às 10 horas da noite. Para saber mais detalhes, acesse o site da Fapcom. Ontem aconteceu o 3º Poros da Comunicação. Comunicação e gênero foi o tema debatido pela professora Rose de Melo Rocha, professor doutor Ciro Marcondes Filho, a mestre Cláudia Ferraz, mestre Danilo Postinguel, doutor Tiago Neves e pelo jornalista Tiago Rizan. Se você ainda não assistiu o programa, entre no canal da Fapcom no YouTube e confira. As inscrições para quem deseja agendar uma prova para o primeiro semestre de 2018 da Fapcom continuam abertas. Essa possibilidade de agendamento é somente para as pessoas que querem cursar uma segunda graduação e para alunos que pretendem se transferir para a faculdade. Terça, quarta e quinta-feira são os dias disponíveis para o agendamento e realização do exame. A inscrição custa R$ 30 e pode ser paga por meio de boleto ou cartão de crédito. Uma redação dissertativa compõe a prova, que tem 3 horas de duração. O resultado sai 2 dias depois da realização do exame. Para saber mais detalhes do regulamento desse processo seletivo, entre no site da Fapcom. As inscrições para o processo seletivo de monitoria para o primeiro semestre letivo de 2018 estão abertas. Os alunos interessados têm até o dia 11 de dezembro para se inscrever. O período de monitoria é de 26 de fevereiro a 26 de junho de 2018. Para conferir o regulamento completo do processo seletivo, acesse o site da Fapcom. O Programa de Iniciação Científica de 2018 está com inscrições abertas. Para participar, você deve escolher uma das linhas práticas investigativas e um de seus grupos de estudo. Depois, é necessário a elaboração de um pré-projeto de pesquisa, o qual será avaliado. Para saber mais sobre o regulamento e o cronograma do programa, entre no site da faculdade. Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama. Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio. Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 6 da tarde. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Siga a gente no Twitter, @Rádio Fapcom. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Tempo e temperatura. Panorama. Tempo e temperatura. São 6h34. Esse fim de semana será de altas temperaturas em São Paulo, mas há previsão de chuva. Amanhã, o sol aparece sob muitas nuvens no céu. À tarde e à noite pode ter pancadas de chuva. A mínima é de 19 graus e a máxima de 31. No domingo, a temperatura não muda muito. O céu terá bastante nuvens, mas o sol aparece.
Pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 21 graus e a máxima de 29. E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Centro Pro Memória Hans Noblin. Pela Cidade. Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Eu apresento para você o Centro Pro Memória Hans Noblin. Dentro do Esporte Clube Pinheiros fica o Centro Pro Memória Hans Noblin. O centro tem como objetivo desenvolver atividades científicas, culturais e educacionais. Ele também faz o levantamento, estuda e difunde dados históricos do clube, que é o maior poliesportivo da América Latina, além de ser formador de atletas pan-americanos e olímpicos. Por meio de um túnel do tempo, o centro abre novos caminhos com a ampliação da visão do que Pinheiros representou e representa até hoje. O local conta com uma sala onde é possível assistir vídeos de eventos do clube, também promove exposições e tem um acervo com cerca de 113 anos de história. O Centro Pro Memória Hans Noblin fica na rua Angelina Maffei Vita, número 493, no Jardim Europa, zona oeste da capital. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. Para visitar, é necessário um agendamento prévio pelo telefone 3598-9700, 3598-9700. Acesse também o site do Esporte Clube Pinheiros, ecp.org.br. Pela Cidade. E toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio. Cultura. Neste domingo, dia 26, acontece o Festival de Gastronomia Vegana na Vila Mariana. Com entrada gratuita, o evento levará ao público delícias e artesanato 100% vegano e ainda contará com meditação, yoga, área infantil e adoção responsável de cães e gatos. Falafel, sorvete, strudel e coxinha de jaca são apenas algumas iguarias do festival, que terá a presença de chefes ministrando oficinas ao público. O Festival de Gastronomia Vegana acontece do meio-dia às 8 da noite na Rua Joaquim Távora, número 605. Estreou essa semana nas telas de cinema o longa Barreiras. O filme conta a história de Catherine, que após 10 anos vivendo na Suíça, retorna para Luxemburgo. Durante esse período, sua mãe Elizabeth foi responsável pela criação de sua filha Alba. De volta para casa, ela tenta recuperar seu lugar de mãe e começa então uma jornada inquietante no complicado mundo do amor maternal. Outra estreia do cinema é o filme A Vilã. O longa conta a história de uma menina treinada desde a infância para ser uma assassina sanguinária. Ela assina um acordo de trabalho que a libertará do árduo ofício depois de 10 anos de serviço, mas, mesmo depois de cumprir o prazo e começar a trilhar uma rotina normal, 2 homens aparecem e a colocam de frente com o seu passado. Você tem até segunda-feira, dia 26, para curtir o Festival Mix Brasil 2017.
O evento, que é o maior sobre diversidade sexual na América Latina, está acontecendo em São Paulo desde o dia 15 e conta com programação cultural gratuita como cinema, teatro, música e convidados internacionais. São 159 longas, incluindo títulos inéditos no Brasil e uma série de shows, peças e debates que prometem agitar o público. A programação completa e os locais dos eventos você encontra no site mixbrasil.org.br. Esporte. Justiça africana aumenta a pena de prisão de Oscar Pistorius. Com a mudança, a pena do atleta paralímpico passa de 6 anos para 13 anos e 5 meses de reclusão. A decisão da Corte Suprema de Apelação da África do Sul foi anunciada hoje pelo juiz Willy Seriti. Pistorius foi condenado por matar a namorada com 4 tiros em sua casa em Pretória, na África do Sul, no ano de 2013. Robinho é condenado a 9 anos de prisão por suposto crime de violência sexual em grupo. A informação foi anunciada ontem pela 9ª Seção do Tribunal de Milão, na Itália. Segundo a justiça italiana, o caso aconteceu em janeiro de 2013. Na época, Robinho defendia o Milan. Como a condenação foi em primeira instância, não há possibilidade concreta do atleta ser preso, já que a decisão não é definitiva. O jogador vai recorrer e garante não ter participação no episódio. Nessa semana, o Grêmio e o Flamengo entraram em campo pela Copa Libertadores da América e pela Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, o Grêmio e o Lanús, time argentino, fizeram a primeira partida da final da Libertadores. O jogo terminou 1-0 para os gaúchos. Cícero foi o autor do gol aos 37 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Grêmio tem a vantagem de empatar a próxima partida e ainda conseguir conquistar a competição. O jogo de volta acontece na Argentina, quarta-feira que vem, dia 29, às 9h45 da noite, horário de Brasília. Ontem, o Flamengo recebeu o Júnior Barranquilla, equipe colombiana, pela semifinal da Sul-Americana. O Mengão venceu a partida por 2-1, mas foram os visitantes que abriram o placar com Theo Gutierrez. A virada veio na etapa complementar. Juan e Viseu marcaram para o rubro-negro. Pelo placar, o Flamengo tem a vantagem do empate no jogo de volta. A partida será na quinta-feira que vem, dia 30, às 10h30 da noite, horário de Brasília. Nesse fim de semana e na segunda-feira, acontece a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians entra em campo no domingo. O Timão recebe o Atlético Mineiro em Itaquera, a partida será às 5 da tarde. No mesmo dia e horário, o São Paulo joga com o Coritiba fora de casa. Também no domingo, a Ponte Preta recebe o Vitória no Moisés Lucarelli. O jogo será às 5 da tarde. No mesmo dia, mas às 7 da noite, o Santos enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro. Fechando a rodada, o Palmeiras recebe o Botafogo na segunda-feira, dia 27. A partida será às 8 da noite. O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi uma produção da Rádio Fapcom 2017. Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira. Panorama. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Rádio Fapcom. O som da comunicação.
A próxima atração da Rádio Fapcom será transmitida ao vivo, direto do estúdio de áudio da Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707. Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h17 e começa agora mais uma edição do Panorama, sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Boa tarde, Samantha. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, ouvinte. E no Panorama de hoje você confere as novidades do esporte. Política. Ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus, teve prisão preventiva decretada pelo juiz federal Sérgio Moro nesta sexta-feira. Moro é responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância. José Antônio foi preso temporariamente na terça-feira, dia 21, na 47ª fase da operação. Com a prisão preventiva, não há data para o ex-gerente deixar a carceragem da Polícia Federal. Negociar o recebimento de 7 milhões. Confere. José Antônio de Jesus tem prisão preventiva decretada. Polícia Federal considera Antônio Carlos Rodrigues foragido. 235 pessoas morrem em ataque terrorista no Egito. Papa Francisco denuncia assassinato de mulheres e crianças. Primeira investigação relacionada a Black Friday é aberta. Moscas no Brasil podem transmitir bactérias ligadas à úlcera e gastrite. Pesquisa diz que consumir café moderadamente pode ser bom à saúde. As notícias da Fapcom, a previsão do tempo